Vocês sabiam que no inverno o nosso risco de doenças cardíacas e nosso risco de morrer acaba aumentando? Hoje eu vou explicar para vocês por que isso acontece e o que a gente pode fazer para proteger disso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mozart Suzigan e hoje eu vou explicar para vocês essa relação entre o inverno ou frio intenso e o risco de doenças cardiovasculares, então doenças do coração e doenças do cérebro, da nossa circulação sanguínea. Primeiramente, eu queria contar para vocês que no inverno há descrições de aumento de 20 a 30% do risco de internações, de doenças e de mortalidade por causas cardíacas, como infarto, insuficiência cardíaca, arritmias, até derrame ou AVC. Tá? E por que isso acontece? Nenhum estudo ele consegue bater o martelo ou ter certeza absoluta desses mecanismos, mas muitos mecanismos são postulados para essa observação. Isso são de dados que a gente tira da literatura, tá? Esse aumento do risco. Então os hospitais eles veem que naquela época do ano mais pacientes acabam sendo internados, mais pacientes têm essas doenças, tá? A primeira delas, uma das primeiras causas que se postula é a menor hidratação, menor ingesta de líquidos. A menor ingesta de líquidos, por quê? Porque é mais frio, a gente fica mais tempo parado, a gente caminha menos, usa mais o carro, usa mais o transporte público. Isso torna a gente menos ativo. Fazendo com que a gente fique menos ativo, a gente acaba transpirando menos, a gente teoricamente não percebe essa necessidade por ingestão de líquido e bebe menos líquido. Isso pode fazer com que o sangue fique um pouquinho mais concentrado, isso pode aumentar o risco da agregação das plaquetas e o risco da gente ter, por exemplo, um entupimento. Tá? Segundo motivo postulado, no frio o que acontece? Com temperaturas mais baixas, nossos vasos sanguíneos eles tendem a fazer vasoconstrição, tende a se contrair. Isso vai fazer com que a circulação ela reduza naquele local. Então imagina que o vaso sanguíneo é um tubo que leva líquido. Tá? Esse tubo mais fechado, menos líquido passa por aquela região. E o que acontece se menos líquido, por exemplo, passa na região das artérias do coração, das artérias coronarianas? Pode aumentar a chance de formação de coágulo, pode diminuir a circulação sanguínea para aquele local e ter isquemia. E a isquemia pode fazer, e vai fazer na verdade, o infarto. Tá? Pode fazer com que o paciente tenha alguns problemas cardíacos muito graves. Né? Pode desenvolver arritmias, pode desenvolver insuficiência cardíaca. Pessoal, aqui interrompendo um pouco o vídeo, gostaria de pedir por gentileza para vocês se inscreverem no meu canal, para vocês deixarem um like aqui, compartilharem esse vídeo, ativem o sininho para os novos vídeos, tá? Vamos levar informação de qualidade para mais e mais pessoas, esse é meu intuito aqui, ajudar as pessoas a viverem melhor, a viverem mais tempo, a viverem com mais qualidade. Então, por gentileza, me acompanha lá no Instagram, se inscrevam aqui no canal. Se inscrever no canal é muito importante para mim aqui no YouTube. Me ajuda a me dar mais força de continuar produzindo conteúdo para vocês, me dá mais ânimo, o canal desenvolve mais, eu consigo levar informação para mais e mais pessoas. Bom, essa vasoconstrição das artérias, principalmente se o paciente tiver já algum entupimento nas artérias do coração, que já passa menos sangue, ou seja, imagina que já tem um entupimento naquele tubo, a gente faz ele fechar um pouquinho mais e menos sangue circular ali. Então o que isso vai fazer? Isso pode fazer o paciente evoluir com infarto. Né? Então esse é um dos mecanismos que pode explicar esse aumento do risco cardiovascular no inverno. Lembrar, pessoal, que no inverno também a gente precisa controlar nossa temperatura corporal. Então se a gente está exposto a uma temperatura corporal muito baixa, nosso corpo vai gastar mais energia para produzir calor. E gastar mais energia para produzir calor vai fazer o nosso coração acelerar. Fazer o nosso coração acelerar demanda mais gasto energético no coração. Então a gente pega um paciente que já tem uma cardiopatia, já tem um problema de coração, saiba ele ou não, isso vai aumentar a demanda do nosso coração por oxigênio. E isso pode fazer com que a gente não seja, o nosso coração, a circulação sanguínea desse paciente que já tem algum problema, não seja suficiente para manter ali as células vivas e pode causar um infarto, insuficiência cardíaca, tá bom? Então, entendendo esse racional, ajuda a gente a começar a ter mais clareza, porque no inverno aumenta o risco de doenças cardiovasculares, tá? O que mais pode ajudar isso a acontecer? Quando tem todo esse mecanismo que eu expliquei aqui para vocês, da vasoconstrição, eu posso aumentar a ativação das minhas plaquetas. O que significa isso?
eu vou facilitar com que as minhas plaquetas que ajudam na coagulação do sangue, elas fiquem mais ativadas, mais facilmente elas queiram ali bloquear o fluxo de sangue. Isso junto com secreção de catecolaminas, junto com uma coisa que a gente chama de shear stress, que é o estresse na parede dos vasos, vai criar um estado protrombótico, um estado de facilitação da formação de trombo, tá? Que é o mecanismo principal aí do infarto. Então, esse mecanismo, junto com a vasoconstrição, junto com o aumento do gasto de energia, junto com a baixa hidratação, você vai criar um ambiente de aumento de risco cardiovascular. O que mais, pessoal? No inverno, as pessoas tendem a comer alimentos mais calóricos, alimentos menos saudáveis, alimentos que têm mais gordura, que têm mais carboidrato, mais calorias, tendem a fazer menos exercício, tendem a ficar mais sedentárias, mais paradas dentro de casa. Isso tudo aumenta o risco daquela pessoa desenvolver um aumento de pressão, desenvolver um diabetes, um pré-diabetes, né? Ganhar peso, e o ganho de peso vai aumentar a inflamação do nosso corpo, vai aumentar o risco da gente desenvolver doenças cardiovasculares. No inverno também pode aumentar o risco de transtornos psiquiátricos, tá? Por exemplo, a depressão, o paciente principalmente em países mais nórdicos, né? Países nórdicos lá do norte, em que o tempo de dia acaba diminuindo bastante, né? Por exemplo, na Europa, no inverno intenso, anoitece lá por volta das 4 da tarde. Então, isso altera também a saúde mental de alguns pacientes. E esses pacientes, de repente, com a saúde mental mais abalada, com depressão, com piora do controle da saúde mental, vão se exercitar menos e vão comer de uma forma menos saudável também. Isso pode aumentar o risco cardiovascular desses pacientes. Mais um ponto, pessoal. As pessoas consomem mais bebidas alcoólicas no frio, né? O vinhozinho esquenta ali no frio, a cerveja esquenta, a cachaça. Mas isso tudo vai aumentar a ingesta de bebida alcoólica e junto com tudo que eu já expliquei aqui para vocês, vai aumentar o ganho de gordura, vai aumentar o risco de doenças relacionadas ao excesso de bebidas alcoólicas, tá? Junto, cigarro, né? Isso também acontece em lugares muito frios. Os pacientes eles têm mais tendência a fumar e têm tendência a fumar mais, tá? Agora, na aglomeração, a gente tem um acúmulo aí de poluentes também no ar. Tá? Então, o tempo mais frio, já ouviram falar de inversão térmica, que é um dos mecanismos, mas no tempo mais frio a gente tem mais concentração de poluição. Menos poluição é distribuída pelo ar. Isso vai causar também um aumento do nosso risco cardiovascular, a poluição. Tá? Os jovens com vapor, com esses cigarros eletrônicos são perigosíssimos, pessoal. Vou fazer um vídeo sobre isso para vocês mais para frente. Em aglomeração, lugares fechados, usando cigarro, usando esse tipo de vapor, seja na casa de um amigo, seja... Enfim, isso vai aumentar o risco desses pacientes, tá bom? E por último, pessoal, não menos importante, no inverno a gente aumenta o risco de doenças respiratórias, por exemplo, como a influenza, que é essa gripe, que a gente tem a vacina da gripe. Se vacinem para a gripe, pessoal, é importantíssimo. Não é essa gripe que o pessoal fala que a gente só tem alguma coisa leve. Essa gripe que a gente vacina para a influenza, tá? Essa vacina da gripe, causava no passado casos muito semelhantes e causam até hoje casos muito semelhantes ao Covid. Então é importante que se vacinem para a influenza, principalmente pacientes idosos e pacientes cardiopatas. Então no inverno as doenças respiratórias aumentam, então aumenta o risco de influenza, aumenta o risco de várias pneumonias. E o paciente com infecção, ele tem aumento do risco de infarto, tem aumento do risco de arritmias, tem aumento do risco de AVC. Uma vez que o paciente está infectado, ele aumenta o risco de formar trombos, ele fica mais inflamado. Então, é protrombótico que a gente fala. Então, aumenta o risco de agregação das plaquetas, daqueles mecanismos de formação de trombo e de formação de desencadeamento do infarto, tá? O estudo de 2018 mostrou o aumento de 6 vezes no risco de infarto em pacientes que tinham sido infectados aí mais ou menos dentro de uma semana. Então, essa questão, por isso que a gente pede para todos os pacientes cardiopatas se vacinem direitinho contra a influenza, tá? Mas a gente orienta a população geral, adulta mesmo, tomar a vacina da influenza uma vez por ano, tá certo? Outro ponto, agora para finalizar, que eu tinha esquecido aqui de falar para vocês. As pessoas muitas vezes são sedentárias, não têm hábito de fazer atividade física e precisam ir ali para fora de casa para tirar a neve do carro, tirar a neve da frente da porta, abrir espaço. E esse esforço ele é muito grande.
de pegar aquela neve com uma enxada, tirar aquilo ali dali. Então você vai pegar um paciente que que está sedentário, vai com uma temperatura muito fria lá fora, às vezes não muito bem agasalhado, e vai fazer um esforço físico importante, isso vai aumentar muito o risco desse paciente. E para finalizar, pessoal, o que a gente deve fazer? Como que a gente cuida das pessoas para que elas não sofram esse aumento de risco? Então evitem, a temperaturas muito frias, ficar muito exposto a ambientes externos. Quando forem sair para ambientes externos, usem agasalhos, tá? Se protejam bem as mãos, a cabeça, as extremidades, os pés. Tá? Tentem usar, em caso de chuva, sapatos impermeáveis. Infelizmente, a gente tem uma questão social que no inverno muitos moradores de rua sofrem muito. A gente vê notícias na TV de, infelizmente, mortalidade. Então, quem puder doar agasalho também, isso é muito importante. Tá? Mantenham-se bem hidratados, lembrem de beber água. Evitem ter uma alimentação inadequada, sempre alimentação saudável, principalmente nessa época, vai fazer diferença. Evitem o excesso de bebidas alcoólicas, não fumem, façam atividade física regularmente, obviamente com proteção, se for em lugar aberto, se protejam adequadamente, durmam bem, tá? Então isso tudo vai fazer muita diferença, parece pouca coisa, mas no todo vai fazer muita diferença. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor se inscrevam no meu canal, cliquem aqui no sininho para vocês verem as notificações de novos vídeos. Também estou no Instagram, é um prazer sempre poder ajudar vocês lá com algumas perguntas. E me ajudem se inscrevendo aqui no canal. E eu vou deixar alguns vídeos aqui no final para vocês verem mais conteúdos. Deixem dúvidas e até a próxima.